encontro muito feliz de estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. É algo muito gratificante para mim, algo que eu gosto muito. Desde quando o Senhor me chamou para tratar da palavra dele para os irmãos, eu sinto, eu fico muito feliz quando eu começo a falar da palavra. Então isso é uma alegria muito grande. Eu quero transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração durante essa semana, durante um mês inteiro. Foi confirmado essa tarde, pedindo ao Senhor uma palavra. Ele me trouxe uma palavra aqui em 1 Reis. Será que os irmãos conhecem a Bíblia? 1 Reis 18 e 21. Gostaria que os irmãos, quando lessem, continuassem com a Bíblia aberta, que eu vou, às vezes, pedir para abrir de novo em outros livros também. Vocês acharam? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Aqui, quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor ele tratava o meu coração, ele me trouxe a lembrança, e eu voltei aqui a ler a história de Reis. Começou a história, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi escolhido pelo povo, não por Deus. Mas depois entrou a Davi, que é a segunda ao coração de Deus. E Davi fez o reinado conforme a vontade de Deus. E seu filho Salomão também foi uma pessoa conforme a vontade de Deus. Ele pediu sabedoria, o Senhor lhe deu sabedoria. Mas houve um momento da vida de Salomão que Salomão deslizou. Depois o reinado foi passar para seu filho Roboão. Só que Roboão ele teve um sério erro. Ele não seguiu o conselho dos sábios. A primeira coisa que o Senhor, a primeira palavra que o Senhor diz é para seguir os bons conselhos. Para a igreja e os jovens seguirem os conselhos dos sábios. Porque Roboão não seguiu o conselho dos sábios de Israel. Roboão seguiu os conselhos dos jovens que andavam com ele. Às vezes você passa por alguma situação da sua vida em que o seu amigo que está do seu lado não pode te aconselhar, ele não pode te ajudar naquilo, mas uma pessoa sábia da igreja ou da sua própria casa, ela tem o conselho certo a te dar. E com esse conselho você toma escolhas, e a sua escolha, ela acarreta em você vai pagar pela sua escolha. Quer sejam boas, quer sejam ruins, mas ela tem um preço. O preço da escolha de Roboão foi a divisão do reino de Israel, duas nações. E ali começou um rei atrás do outro. Um rei atrás do outro que não seguia a vontade de Deus. Um rei que não era segundo ao coração de Deus. Há um rei que desrespeitava a vontade de Deus e ao culto ao Deus. E eles começaram a trazer a idolatria para dentro do seu povo. Começaram a trazer ídolos estranhos para dentro da casa do Senhor. E conforme foi acontecendo isso, que entra nessa parte de rei Acabe. A Bíblia diz que ele foi o pior rei de Israel, o rei que mais idolatrou. Ele não temeu ao Senhor, melhor dizendo. Ele se casou com uma mulher idólatra que não era da sua nação, um julgo desigual, outro erro cometido por Acabe. E ali sua vida foi tendendo a cair. Porém, Deus levantou a Elias profeta, maior, podemos dizer assim, Elias, o homem que teve coragem de ir a Baal. E aqui eu quero deixar o tema para vocês, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, uma pergunta. Ele me indagou hoje essa tarde: a quem você tem servido? A quem nós temos servido? Ali na história, Acabe servia a Baal, junto com Jezabel. O povo começou a voltar à idolatria por causa desse pecado, porque começou de cima, e aquilo foi passando enraizado ao povo, e o povo começava a adorar a Baal. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, os profetas do Senhor já eram poucos, e nenhum tinham coragem, e aquela nação estava na idolatria. E a pergunta fica: a quem você tem servido? Será que o mundo de hoje não está parecido com aquele Israel de antigamente? A quantos ídolos temos colocado na nossa casa? Quantos deuses temos servido?
A quantos deuses temos servido? E deuses aqui você não precisa levar apenas a uma imagem de um santo, a uma imagem de Abaal, uma imagem de qualquer outro Deus. Um Deus pode ser aquilo que te prende. O teu Deus pode ser o seu computador. O seu Deus pode ser o seu Facebook. O seu Deus pode ser a sua vaidade, a televisão. Tudo aquilo que te prende e restringe a adoração ao Senhor é uma idolatria. Aquilo pode ser o seu Deus. Em Mateus, Jesus disse que o Deus ele está, o seu Deus, onde está o seu coração, estará a sua riqueza. E se você leva aquilo como a sua riqueza, é o seu Deus. Porque o meu Deus é a minha maior riqueza. Então, se você tem o seu coração voltado em outra coisa, a não ser a servir a Deus, aquilo será a sua. E aqui Elias nos adverte. Ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu hoje estava querendo procurar, eu procurei o significado da palavra cochear. Era mancar, andar como um manco. Então ele estava querendo dizer que o povo de Israel andava assim, para cá, o povo de Israel mancava. Queria dizer que aqui eu sirvo a um Deus estranho, a um ídolo. Aqui é o Deus de Israel. Então eu fico assim. Eu não tomo a posição de quem eu tenho que servir. Eu fico em cima do muro. Eu fico cocheando. E a primeira coisa que a gente pode pegar nisso é a indecisão. Podemos dizer, o primeiro tópico que Elias constatou ao povo é que o povo era indeciso. A quem ele iria servir, quem ele iria adorar. A indecisão, no caso, a palavra de Deus nos leva. Podem abrir a Bíblia em Apocalipse 3,15. É como se ele considerasse, e ele adverte, que nossa indecisão é como que estejamos ou mornos. Apocalipse 3,15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui a palavra servida à igreja de Laodiceia, ele ia se referir ao morno, porque a cidade de Laodiceia criou um arqueduto em que levava a água de uma nascente quente para a igreja, não para a cidade de Laodiceia. E quando chegava naquela cidade, a água chegava morna. Uma água morna não é uma água boa para se beber. Você não sente vontade de beber aquela água. Então imaginem assim, vocês, a cada jovem, inclusive eu, às vezes voltamos a nossa adoração para outros fins. Esquecemos de voltar primeiro a Deus, ou não temos certeza se servimos realmente a Deus. Vamos deixar nesse ponto. Estamos mornos. Então imagina Deus bebendo essa água morna, que no caso é você. Ele toma essa água morna. A água morna, a Bíblia quer dizer que ela traz mal-estar. Porque a ponto de você vomitar aquilo que você ingeriu, ou algo que está em você te faz mal. Você sente a vontade de vomitar. Então a Bíblia diz que quando Deus gere a sua adoração, ou quando você serve Ele, mancando, cocheando entre dois pensamentos, Ele sente mal-estar, Ele te vomita. Imaginem, irmãos, a seriedade que é isso. A idolatria Deus condena. Não adianta querer servir a dois deuses, Ele não aceita. A adoração é só dele, a honra e a glória é só do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então você traz um mal-estar ao Senhor a ponto dele querer te vomitar. Triste. E a Bíblia ainda diz, quem deras fosse frio, era melhor ser frio, nunca ter conhecido a palavra, que ser morno, ficar na igreja e não saber para onde você vai. Não saber qual lugar você vai ou a quem você serve verdadeiramente. Outro ponto que a Bíblia aqui eu peguei, que o Senhor falou comigo, é você se torna semelhante a quem você serve. Eu queria que os irmãos abrissem agora em Salmos 135, do 15 ao 18.
Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem, todos os que confiam neles. Aqui, irmãos, podemos observar que nos tornamos semelhantes a quem nós servimos. Porque se você serve a Deus, você... Vamos colocar um outro exemplo. Você pode idolatrar um cantor, um ator. Se você idolatra aquela pessoa, você anda como ela, você tenta falar como ela, você se veste como ela, você age como aquela pessoa. Então leve isso para o mundo espiritual. Será que você realmente serve a Deus? Porque se você serve a Deus, você traz frutos, você gera frutos. Porque você vai andar como Deus andou, você vai falar como Jesus falou, você vai vestir como Jesus se vestiu, você irá viver como Jesus viveu. Que você se torna semelhante a quem você serve. Como é na escola, na faculdade, no trabalho? Será que o tempo que a gente dedica ao Senhor é o suficiente para dizermos que servimos realmente a Deus? Analise-se a si mesmo. Será que você fala como Deus ou você fala como Jesus? Você anda como Jesus? Será que você ama como Jesus? Será que você cuida dos outros como Jesus? Falando para mim mesmo também essa palavra. Nós somos semelhantes a quem servimos. Se você está semelhante ao Senhor, glória a Deus, que você o serve de todo o coração. Mas se você não está servindo ao Senhor, você está servindo. Não tem meio termo. Elias disse, se seguir ao Senhor, segue. Mas se serve a Baal, não segue. Não fique entre dois pensamentos. E ali o Senhor vomitar-te-ei. Então, irmão, Elias chegou aos profetas de Baal, ele anunciou, ele fez um acordo com o rei para mostrar que somente o Senhor era Deus naquele povo para provar que o Senhor era Deus de Israel. E não aceitaria a idolatria. Ali ele fez a sua oração, caiu fogo no holocausto dele, antes não caiu fogo no holocausto de Baal, e ali foi consumido toda a água que tinha, houve a chuva, ele derrotou os profetas. Porém, assim que ele derrotou os profetas, ele temeu a Isabel. Às vezes estamos servindo ao Senhor, estamos seguindo ao Senhor na nossa caminhada, fazemos maravilhas para o Senhor, estamos aqui diariamente pregando, vamos para a madrugada com Deus, fazemos tudo, mas por causa de uma simples mulher, uma simples tempestade, uma simples aflição na sua vida, você se esconde. Você teme ao Senhor. Agora não tem mais jeito. Ela quer me matar. Elias fala, o Senhor come e bebe, Elias, sua caminhada. Mas ali Elias ainda continuou temendo a sua vida, temendo aquela mulher, mas o Senhor voltava, come e bebe, e a sua caminhada. Porém, depois o Senhor mandou sinais para Elias, terremotos, tempestades, mas o Senhor falou, vento suave. Porque quando estamos nessa situação, terremoto, pode vir qualquer barulho, estardalhaço que for, não iremos ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor não fala dessa forma, fala suave. A voz do Senhor é suave. Então, se você não está servindo ao Senhor como deve servir, não irá ouvir a voz do Senhor. E se você não ouvir a voz do Senhor, você não vai sair daquela caverna e certamente morrerá. Não estamos falando da morte física, estamos falando da morte espiritual. Certamente morrerei espiritualmente, porque não ouvistes a voz do Senhor, porque seguistes e servistes a outros deuses. E o Senhor, ele condena a idolatria.
e se torna semelhante a quem serve. Se você não serve ao Senhor, você serve a outro Deus. E se você serve a outro Deus, você é semelhante a Ele. Se você fica focado na televisão, você pega aquela podridão, você é semelhante àquilo. Se você assiste aquelas novelas e você absorve aquilo, você é semelhante àquelas novelas. Se você vê qualquer outra coisa impura e você fica ali, você absorve, você é semelhante. Você vai falar igual àquela pessoa, você vai vestir igual àquela pessoa, você vai se tornar mais semelhante àquela pessoa. Mas agora, por que é tão difícil servir a Deus? Por que é tão difícil ser semelhante a Deus? Porque é uma via de mão dupla. É completamente ao contrário à nossa vontade. Parece que ainda não aprendemos a lutar contra nós mesmos. Aquele que quiser ir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Siga. Parece que isso não serve mais para a igreja. Não, eu não vou pegar a minha cruz, eu posso pegar a minha cruz, mas eu vou cortar porque está pesada. Não queremos carregar o fardo de servir a Deus. Porque, além de ser um fardo, que é complicado, podemos dizer que você vai contra um, você vai ser blasfemado, você vai ser apontado, você será injuriado, mas é o que a palavra manda fazer. Servirmos a Deus. É difícil, pode ser um fardo, pode ser, mas para mim, eu me sinto privilegiado. Me sinto privilegiado em servir a Deus, porque qualquer momento em que eu precisar, Ele estará ali. Quando Elias precisou, o Senhor estava na caverna para com Elias. O Senhor deu de comer para Elias. Elias precisava seguir naquela caminhada, porque ele servia a Deus, mas naquele momento ele também cocheou. Ele deu. Então, irmãos, não adianta. Você pode ser jovem, você pode ser adulto, você pode ser ancião, você pode ser 50 anos no ministério. Mas se você não tiver alicerçado, você não estiver servindo ao Senhor, tá, você vai deslizar. E a palavra nos instrui a servir. O maior exemplo de servidão que temos na Bíblia é o Senhor Jesus. Olha, seja como um espelho. Faça como Paulo. Trago em minhas marcas, trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Diga, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que podemos dizer isso nessa noite? Será que eu posso dizer isso nessa noite? Será que vocês podem dizer isso nessa noite? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? E a palavra do Senhor, ela não tem meio termo, ela não coxia entre dois pensamentos. Ou você dá de Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Se você é de Deus, siga. Se você não é de Deus, ou você trate de ser, se converta dos seus maus caminhos e siga. Porém, não escandalize o Evangelho. Hoje em dia, o que mais temos é pessoas assim. Ele é crente, aí o outro comenta. Eu ser crente como aquele rapaz. Eu ser crente como ele, não. Ele faz isso, ele é pior do que eu. E nisso você está te desviando uma alma que poderia estar servindo a Deus. Mas pela sua atitude, pelo seu testemunho, aquela alma, às vezes, não pode ser. Ou não por você, pode ser. Você poderá ser voltado do Senhor. Irmãos, o caso é sério. A vinda do Senhor Jesus está próxima. O Senhor Jesus, ele procura obreiros aprovados. Ele procura servos que realmente têm compromisso com a palavra do Senhor. O antigo pastor, da onde eu era, da Assembleia, ele sempre nos dizia: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Será que você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso com essa palavra? Será que essa palavra ela realmente segue o rumo da sua vida? Ou você está por aí nas festas sem querer saber de Deus? Às vezes você conhece a palavra,
pode conhecer mais do que eu, pode conhecer mais do que o pastor, você pode ser o maior teólogo, mas se você não viver essa palavra, se você não viver de servidão, de você servir ao Senhor e ao seu próximo, de nada sustentará. Nada servirá na sua vida. Porque você conhece, mas você não pratica. A fé sem obras, ela é morta. Tiago nos adverte que a fé sem obras, ela é morta. Eu posso ter fé de que Deus é o Senhor, eu posso ter fé de que Ele vai voltar, mas se eu não tiver as obras, se eu não produzir frutos de arrependimento, ou se eu não produzir frutos para a obra do Senhor, nada me susterá. De que servirá todo esse trabalho? É melhor ficar lá fora. Vieram essa noite à toa. Vocês vieram aqui à toa. Se vocês não quiserem servir ao Senhor com compromisso, se vocês não quiserem ter compromisso com a palavra, se vocês não quiserem ter compromisso com o reino dos céus, vocês vieram aqui à toa. Vocês estão mornos. Estão semelhantes a quem serve. Eu aprendi quando os pastores voltaram do radical a ler a palavra contra mim. Não era isso que foi ensinado lá? Ler a palavra contra mim. Eu aprendi, eu comecei a ler ela contra mim. Agora a palavra ela vai de ponto à minha carne. Eu começo a ler a palavra me desafiando. Então eu estou aqui à toa. Se eu não estou servindo a Deus de maneira correta, se na escola, se no meu trabalho, se em casa eu não consigo amar o meu irmão, que é mais próximo a mim, se eu não consigo amar o meu colega, se eu não consigo respeitar a minha mãe, se eu não consigo respeitar ao meu pai, como eu vou amar a Deus? Para eu servi-lo, eu tenho que amá-lo. Eu não vou servir quem eu não gosto, só se for por obrigação. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Eu só vou te obedecer por dois ou um. Se eu gosto de você e te respeito, ou porque eu tenho que fazer isso por obrigação. Será que tem alguém aqui por obrigação? Pai mandou vir, a mãe obrigou a vir? Não, creio que não. Seus pequenos. Mas se você estar aqui essa noite, se Deus trouxe a cada um aqui essa noite, é porque Ele tinha algo a tratar com cada um. Ele tinha algo a tratar comigo, algo a tratar com você. Quer que seja na forma que você está servindo a Ele, quer que seja na forma se você já está semelhante a quem você serve, ou quer da forma que você não tem compromisso com o Senhor. Mas Ele tinha algo para tratar aqui nessa noite. Porque conforme a palavra do Senhor nos instrui e nos adverte, ela também nos ensina. Quer ter um espelho para aprender a servir a Jesus? O próprio Jesus. Siga os passos de Deus. Tome as atitudes que Deus poderia ter tomado se estivesse no seu lugar. Ame ao seu próximo. Não julgue as pessoas de qualquer forma. Tenha compromisso, porque nós, seres humanos, temos a mania de eu olhei para a pessoa, eu defini um perfil dela na minha mente. Em 5 segundos eu defini, eu julguei. Falei dela. Eu olhei para a menina, olhei para a roupa dela, julguei ela. Olhei para o rapaz, olhei para a roupa que ele está vestindo, já julguei o irmão. Será que Jesus faria isso? Será que isso é servir a Deus? Será que isso é ser testemunha do Senhor? Não. Devemos nos policiar até nas pequenas coisas. Porque se Deus fala conosco nas pequenas coisas, se Ele fala conosco num sopro, num ventinho, numa brisa suave, nós também podemos nos desviar uma pequena. Um pouco de fermento leveda toda a massa, a Bíblia diz. Um pouco da iniquidade, ela corrompe todos os bons costumes. Só um pouco. Então devemos nos policiar. E aqui continua a indagação. A quem você tem servido? É bom que vocês vão para casa com isso na mente. Durmam com isso na mente. Passem a semana com isso na mente. Um mês a quem eu tenho servido. Mas é bom que tomem logo a posição. Porque é chegada a hora. Os sinais estão aí.
A vinda de Deus está próxima. Será que eu quero me assemelhar ao Senhor porque eu quero ver a face dele? Eu quero ver a face do Senhor, eu quero me encontrar com ele. Por isso, eu quero ver aquele que comemoramos semana passada, que morreu por nós, que muitos choraram, que muitos oravam, louvavam ao Senhor, mas hoje já esqueceram daquele mesmo Deus que morreu por você naquela cruz. A memória do ser humano falha. Nós esquecemos aquilo que o nosso Deus fez por nós. Será que a posição que temos tomado hoje, será que a posição que iremos tomar hoje irá definir o nosso destino? Irá definir se iremos morar no céu, no Santo dos Santos, ou se, infelizmente, não iremos subir? Imagine hoje, num piscar de olhos, num flash, 7 milésimos de segundos, acabou a vinda do Senhor. Terrível, grande dia do Senhor. Aquele dia em que ele virá para buscar os seus servos, os seus filhos. E se eu não tomei essa posição, e se eu não produzo esses frutos, não vou subir. Será pranto e ranger de dentes. É estranho. Um jovem desse falando isso para vocês. É estranho. Mas é porque Deus me levantou para isso. É isso que ele tem. Eu não vou chegar aqui em cima e vou falar para os irmãos que Deus vai te abençoar amanhã, que Deus vai te dar. Se os irmãos esperavam isso, me desculpe. Mas eu trouxe a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que o Senhor mandou dizer para a igreja. Porque é chegada a hora, é chegado o dia do Senhor, terrível dia do Senhor. E a quem você tem servido, o que você ouvirá naquele dia? Apartai-vos de mim. Namorada, orar comigo, na casa que ele preparou para cada um. Naquela nova Jerusalém, céu. Imagine por um segundo, um minuto, como é aquele lugar. Hoje, anjos louvando ao Senhor. Não haverá sol, o brilho do Senhor iluminará aquela cidade. Como é? Esse é o maior dos prêmios, porém temos outro. No meio da caminhada, nunca irá nos faltar nada. O Senhor sempre estará conosco. O Senhor nos livrará das tribulações, passará conosco. É um privilégio, também pode ser um fardo, depende de como você quer ver. Mas a questão é, será que você quer se dedicar a servir a Deus? Gostaria que os irmãos voltassem a abrir a Bíblia em Malaquias 3,16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mais uma vez, irmão, a palavra diz, então vereis a diferença daquele que serve e aquele que serve a Deus. Quero deixar essa incógnita, essa pergunta, essa pulga para vocês. Vocês servem a Deus? Vocês não servem? Não há dois termos, não há cochear, não há ficar em cima do muro, não há eu gosto de ir para a igreja, mas eu gosto dos louvores do mundo. Eu gosto da palavra de Deus, mas eu também gosto de ler um outro livro. Não há meio termo. Ou você serve a Deus ou você não.
Gostaria que os irmãos pensassem, ficassem com essa palavra na mente e meditassem a quem